Você já parou para pensar que a sua vida dos sonhos está escondida dentro da sua rotina diária? Ou talvez que, seguindo o ritmo de sempre, você esteja se afastando cada vez mais dos seus objetivos? E agora me fala, se eu te dissesse que descobrir essa sua rotina perfeita e autêntica em apenas 21 dias não é só possível, mas pode transformar completamente a sua vida. Você acreditaria? Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Giulia Tessitori, @GiuTessitori, e esse espaço surge para suprir aquilo que não pode ser dito em 15 segundos de um story. Normalmente a gente escolhe um tema e se aprofunda durante 30, 40 minutos. Esse tema escolhido tem a ver com alguma aflição ou algum problema que eu tô lidando e venho estudando um pouco mais para resolver esse problema, essa questão na minha rotina, mas também acaba ajudando você a pensar a sua própria rotina. Mas o episódio, ele vai ser diferente. Este episódio contém um presente para vocês. E por isso, a divisão de blocos, que tradicionalmente é feita em um momento de reflexão, um momento de teoria, histórias pessoais sobre aquele assunto e encerrando com exercícios práticos, dessa vez não vai ser assim. Dessa vez eu tô aqui para te mostrar e te explicar realmente como criar a sua rotina perfeita. E para quem não sabe, o meu trabalho, ele se divide tanto na criação de conteúdo para o Instagram, aqui para o podcast, quanto o meu trabalho focado com as minhas alunas, as minhas atividades dentro do Rotina Perfeita, que é um programa que te dá a base e sustentação para você criar a sua própria rotina perfeita. Justamente porque, talvez no final das contas, cuidar e se dedicar a criar essa rotina que faça sentido pra gente, que confere um ritmo à nossa vida, talvez seja o mais importante que você pode fazer por você mesma. E no episódio de hoje a gente vai focar em um aspecto muitas vezes subestimado quando estamos falando sobre produtividade, enfim, que é a estrutura. Ok, eu sei que o termo estrutura é amplo demais, porém vocês vão perceber como ele cabe exatamente no que eu vou explicar para vocês hoje. Você já percebeu que grandes mudanças que acontecem na nossa vida, elas normalmente são acompanhadas de um chacoalhão em uma certa estrutura, talvez uma certa rotina? Eu tô falando aqui de, por exemplo, quando você sai do colégio e entra no processo da faculdade. Tô falando aqui de quando você sai da faculdade e começa a vida de trabalhadora. Ou até quando você já tá numa carreira e decide fazer uma transição de carreira. Quando você tá em um trabalho mais formal, CLT, e você decide se jogar no mundo do empreendedorismo, trilhar sua carreira autônoma. Pode ser até o momento em que você morava com seus pais e sai da casa dos seus pais para morar sozinha. Enfim, a gente passa durante a nossa vida por diversos momentos como estes. E na maior parte dos casos, essa transição nos deixa, no primeiro momento, sem rumo. Porque sim, eu realmente sei como que essas transições podem nos fazer sentir perdidas, sem saber como que a gente organiza o nosso tempo, como que a gente cria uma rotina, como que a nossa vida começa a virar uma bagunça, porque a gente tem que praticamente reaprender do zero como organizar essa nossa nova vida. Eu passei por isso, sim, quando eu saí da casa dos meus pais, passei por isso quando eu passei por uma transição de emprego, passei por isso quando eu saí de um trabalho mais corporativo para me dedicar à carreira acadêmica. Passei por isso quando eu decidi sair da carreira acadêmica para trilhar minha carreira como autônoma, empreendendo. Então, a minha vida ela é feita de muitas reviravoltas e eu fui aprendendo muito sobre essa transição de uma estrutura para outra realmente na prática. E por que é extremamente importante e foi extremamente importante para mim entender sobre essas estruturas, qual seria essa minha nova estrutura? Porque sem uma estrutura, eu me via uma pessoa extremamente procrastinadora e não por ser preguiçosa, simplesmente por não saber o que fazer. Eu acordava e eu me sentia um pouco perdida, porque aquele ritmo que eu havia constituído no passado tinha mudado completamente. Eu continuava com algum
ritmo, às vezes, de produção. Então, por mais que eu procrastinasse algumas tarefas que eram importantes, porque eu tava meio que num limbo, assim, eu me sentia exausta no final do dia, porque eu sentia que eu fazia muita coisa, mas talvez muitas coisas sem tanta intenção ou sem tanta estratégia. Sabe quando você chega no final do dia e você tá cansada, mas quando você vai fazer o balanço do dia, você percebe que você não fez, na verdade, nada de tão importante assim. E acompanhado a isso, vem a sensação de estagnação. Porque a última coisa que você quer é pensar que você deu um grande passo, né, nessa mudança, mas que você não está preparada para isso. E que, na verdade, você começa a repensar. Será que foi uma boa decisão? E começa, às vezes, até a sentir falta daquela sua vida passada. Em todos os casos que eu passei por isso, e que essa sensação de estagnação e até de frustração, ela tomou conta de mim, no final das contas, eu consegui perceber que essa mudança, ela foi muito positiva. Simplesmente eu não estava sabendo lidar da melhor forma com todas essas mudanças que estavam acontecendo, né? Então, de rotina, de novas atividades, novas prioridades, até de maior liberdade. Como que a gente que sempre teve, sei lá, alguém mandando a gente fazer alguma coisa, como que a gente vai saber lidar com o fato de ninguém estar mandando a gente fazer alguma coisa e sim a gente está tendo que fazer esse autogerenciamento? Não é simples. E agora, me conta uma coisa. Se você se viu em algum desses exemplos que eu dei, ou se você pensou assim, Júlia, você está aqui na minha casa observando a minha rotina, porque é exatamente assim que eu me sinto, eu tenho algumas coisas para falar diretamente para você. O que seria possível de ser feito se existisse uma forma de reconstruir essa estrutura de modo a se encaixar exatamente na sua vida atual? Talvez você começaria a se sentir mais produtiva. Talvez não é uma questão de ser produtiva, mas você passaria a finalizar o dia sabendo que o importante realmente foi feito. Talvez você começasse a sair daquele mundo do planejamento, porque isso acontece também, né? Às vezes a gente tem esse pezinho no planejamento e gosta muito de ficar planejando, só que nesses momentos de transição para uma nova estrutura, a gente acaba se apegando tanto no planejamento que a gente não consegue focar na execução. Às vezes por um medo, às vezes por algum tipo de bloqueio. Isso é normal. E isso é normal não por uma falta de esforço, que fique super claro isso. Não é por uma preguiça, não é porque, eu sou procrastinadora, nasci procrastinadora, vou morrer procrastinadora, minha vida acabou aqui. Quando a gente não sente a urgência de alguma tarefa a ser feita, essa tarefa, ela necessariamente é deixada para depois. E estar em um mundo que valoriza tanto essa produtividade, que essa pressão pode vir de fora, pode vir de dentro. Imagina, você aqui bancou uma transição de carreira que não é a coisa mais fácil do mundo de bancar, então você fez aquela graduação que às vezes a sua família sempre sonhou, mas você não se via feliz naquela carreira. E depois de alguns anos tentando, você decidiu, e por alguns processos longos de terapia, aceitou que o melhor seria fazer essa transição. E aí você faz essa transição e não se sente tão produtiva quanto era antes. O que isso gera? A frustração. Com certeza, a frustração. E o que eu tô falando é basicamente que em momentos de mais estabilidade, a gente vai desenvolvendo uma estrutura. E em momentos de início de ciclos, essa estrutura ela é quebrada e precisa ser reconstruída por você. Notícia boa, essa estrutura ela não deve ser uma estrutura que vai engessar a sua vida e ela não é algum tipo de estrutura que vai te cobrar coisas que estão fora da sua realidade. Porque essa seria uma estrutura meio capenga, tá? Sendo bem sincera, o que você precisa é de uma estrutura que seja sólida e que seja realista e que seja autêntica sua. Essa palavra tá meio na moda, né? Que a sua autenticidade. Mas é basicamente pensar aquilo que é genuinamente seu. Então, os seus sonhos, as suas vontades, os seus gostos. Não é alguma coisa simples, porque a gente está muito acostumado a importar esses gostos dos outros e vontades e ambições dos outros. E quando a gente se percebe, a gente está tentando replicar aquela vida de uma outra pessoa que nem faz tanto sentido assim pra gente. Quando a gente fala dessa estrutura boa,
importante, a gente está falando de algo que é genuinamente seu. Então, sim, existe um processo de autoconhecimento que é extremamente importante. E indo um pouco além dessa minha introdução inicial, né, que eu sempre começo um episódio falando: olá, aqui é a Júlia Testori, pesquisadora em comportamento humano. Para além disso, existe a Júlia que passou por diversas transições e mudanças durante a sua vida. Existe a Júlia que, ao começar a compartilhar a sua rotina nessa transição para um programa de mestrado, ela começou a receber várias mensagens e pedidos de ajuda de outras mulheres também nesses processos de começar a estudar para entrar no mestrado e, às vezes, de transição de carreira. Essa Júlia começou a abrir espaços na agenda de forma, assim, realmente querendo ouvir outras histórias. Isso foi sendo desenvolvido. E eu, sendo do jeito que eu sou, eu não consigo conversar e numa posição de querer ajudar alguém sem ter me dedicado bastante ou consideravelmente àquele assunto. Então, vocês nunca vão me ver falando sobre algum tema simplesmente pelo meu achismo. O que é, às vezes, até ruim. Eu recebo várias mensagens de quem trabalha comigo, a Lu, que é a nossa editora, a Ana, que trabalha comigo também, que fala assim: Júlia, tá tudo bem você expor as suas ideias, ainda mais explicando, né? Ou deixando claro que é uma conversa. Isso não é simples para mim. Eu preciso saber que eu não estou transmitindo coisas só da minha cabeça. Então, quando as pessoas começaram a me pedir ajuda nesses processos de transição e de criação de uma nova rotina, eu comecei a estudar muito sobre esse tema. Isso já faz, uns 2, 3 anos. Até que eu comecei a atender num formato de mentoria a algumas mulheres. E elas foram chegando, até o momento em que eu estava lidando com o meu mestrado e atendendo mais ou menos 100 mulheres durante um ano. Só que o que eu percebi fazendo esses atendimentos, né? E não era assim uma conversa, tipo uma consulta e acabou. A gente tinha um momento de 1 a 1, né? Uma conversa, uma troca. Eu acompanhava durante 15, 20 dias por mensagens, trocas, áudios, entendendo cada dia o que estava acontecendo, e depois a gente tinha um segundo encontro. Às vezes isso durava por meses, né, para fazer um encontro um pouco mais alongado. E eu consegui perceber uma coisa: existe um padrão em todas essas rotinas, e não foram rotinas similares. Algumas tinham algumas, né, similaridades, mas eu consegui atravessar por rotinas de mulheres que tinham acabado de entrar na faculdade, mulheres que trabalhavam, tinham uma carreira sólida há, 20 anos, mulheres que estavam em momento de residência e tinham plantões e, enfim, horários absurdos, mulheres que eram mães e tinham que lidar com esse outro fator que mexe muito com a nossa rotina. Enfim, uma infinidade de rotinas. E eu percebi um padrão. Eu percebi que a todo momento que surgia alguma dificuldade, seja estou me sentindo desorganizada, estou me sentindo uma procrastinadora ou não sendo produtiva, não estou conseguindo dar conta de um projeto para além do meu trabalho, um projeto pessoal, não estou conseguindo ter um tempo de descanso, de lazer, de autocuidado. O que eu percebi? Toda vez que essas queixas surgiam, elas surgiam por conta de um problema específico, a falta dessa estrutura. E foi daí que a gente foi desenvolvendo, durante muita pesquisa, um método de criação de rotina. O método Rotina Perfeita. Então, se você não me acompanha há um tempo e caiu de paraquedas neste episódio deste podcast em busca da rotina perfeita, esse momento de buscar a rotina perfeita, ele surge justamente de um método de criação e organização de rotina, que é o método Rotina Perfeita. E passadas mais de 2.500 alunas nesse método, a gente conseguiu condensar e ir simplificando e deixando realmente aquilo que é mais importante para que você crie a sua rotina. E isso virou um programa de 21 dias de aceleração. 21 dias em que você recebe todo o conteúdo necessário, ferramentas necessárias, aplica, tem um acompanhamento. E no fim desses 21 dias você consegue criar uma rotina autêntica para você, uma rotina que estabelece esse ritmo e que essa rotina é justamente essa estrutura que te faltava. Porque, no fim das contas, você tem capacidade de analisar a sua própria realidade.
você tem capacidade de aplicar boas ferramentas de gestão de tempo, de tarefas na sua agenda. E você tem capacidade de traçar boas estratégias para ter e garantir uma motivação de longo prazo. Você tem capacidade de entender a importância dos momentos de descanso, de lazer e de autocuidado. E você também tem a capacidade de conseguir sonhar e manter os pés no chão. Mas todas essas capacidades, sem um acompanhamento de uma estrutura que te diga exatamente onde ter o foco a cada dia, você não vai colocar isso em prática. Eu te conheço. E para falar sobre isso, no nosso podcast a gente tem os momentos de histórias, né? Que normalmente são minhas histórias. Só que hoje falarei sobre a história de uma aluna. E ela lidava justamente com essa busca por um equilíbrio, essa busca por uma constância e essa busca por uma rotina que conseguisse refletir exatamente quem ela sentia que ela era. A Kelly é professora de geografia e doutoranda em serviço social. Tem 26 anos, mora no Rio de Janeiro. E ela entrou nesse nosso programa em novembro de 2023, do ano passado. E o objetivo dela era justamente manter uma constância em uma rotina que fizesse sentido para ela. Porque o que acontecia? Quando ela parava para se organizar, ela conseguia ter aquela motivação do início. Aquilo resultava em um momento de produtividade que durava 1, 2 semanas. Mas as coisas iam diminuindo, e ela se frustrava e sentia que a rotina dela não estava levando ela para aquele lugar que ela gostaria. E ela entrou nesse programa justamente para manter um pouco mais de constância. Lembrando que essa constância não é que a sua rotina ela seja igual todos os dias e que você tenha um nível de desempenho padronizado pelo resto da sua vida. Mas, sim, a partir do momento que a gente entende que existem algumas oscilações, a gente também consegue entender o nível dessas oscilações, um nível saudável e um nível que, quando você vai muito lá para baixo, é muito mais difícil de você retomar esse ritmo. Ela passou por todo esse nosso treinamento, esse nosso acompanhamento durante 21 dias. E ela me mandou uma mensagem falando que ela estava se sentindo uma outra pessoa, completamente outra pessoa. E ao aplicar esse método, ela conseguiu criar uma estrutura que essa estrutura, diferente daquelas outras que ela tentava, aquelas outras rotinas que ela tentava estabelecer na sua vida, essa estrutura com o método Rotina Perfeita fez com que ela mantivesse essa constância, com ferramentas de gestão de tempo, com aprendizado sobre o próprio comportamento, como que a cabeça dela funciona, e também com um olhar bastante acolhedor de autoconhecimento para a sua própria realidade. E a partir do momento que eu consigo te entregar um mapa que te diz durante 21 dias exatamente o que você precisa fazer, obviamente com materiais, então a gente tem as nossas aulas que vão te acompanhar durante esse período, a gente tem os exercícios e a gente tem um momento de acompanhamento. A partir desse programa, independente se você lida com uma dupla jornada, se você está na carreira acadêmica, se você está no início ou no fim da faculdade, se você começou a empreender, se você estava num trabalho CLT e agora trabalha como autônoma, se você continua num trabalho CLT, trabalha 8 horas, 10 horas, independente disso, justamente porque a gente parte do pressuposto da sua própria realidade, esse programa faz com que você tenha todas as ferramentas e todo o conhecimento necessário para criar uma estrutura que faça com que você crie ritmo a essa nova rotina. E eu tenho uma outra história para contar para vocês, é a história da Camila, que é um ótimo exemplo para a gente falar desses momentos de transição de carreira. A Camila, ela tem 28 anos, ela é de Fortaleza, e ela estava passando por um momento de transição de carreira na área de tecnologia. Então, indo para um trabalho de desenvolvedora. Ela também entrou no Rotina Perfeita em novembro de 2023. E neste momento de transição de carreira, quando ela saiu de uma estrutura estabelecida e começou a estudar para fazer essa transição de carreira, ela se deparou com uma dificuldade muito maior de manter o nível de produtividade que ela tinha
lá naquela estrutura anterior. E essa dificuldade fez com que ela vivesse essa montanha-russa de momentos nada produtivos. Aí isso gera uma frustração extrema, faz com que você dê um gás e se esgote em 1-2 dias de muita produtividade. Só que aí esse esgotamento te faz ficar paralisada e não te permite continuar aquele ritmo que era exaustivo. E aí você entra de novo naquele limbo da procrastinação e da falta de produtividade. E aquilo te dá, de novo, uma sensação de frustração. Enfim, realmente uma montanha-russa. E ela me mandou uma mensagem falando o seguinte, que ela sempre foi uma pessoa muito organizada. Sempre foi a rainha das to-do lists. Sempre foi uma grande vilã das tarefas inacabadas. Só que a partir do momento que a vida dela deu essa reviravolta, ela não conseguia mais voltar ao eixo nesse quesito de organização. E nesse momento de transição de carreira, a pressão de continuar sendo produtiva era tão grande que fez com que ela tivesse um burnout, juntando isso com outros problemas pessoais. E foi nesse momento que ela decidiu que seria muito importante dar esse foco a criar essa nova estrutura. E sempre que a gente inicia esse programa, a gente pergunta, mas qual que é o seu objetivo? Justamente para refletir sobre o que você quer alcançar, né, com essa nova rotina. E ela falou, Ju, eu preciso e quero tirar esse meu projeto de transição de carreira do papel. E a gente conversando, a gente conseguiu perceber que por mais que ela valorizasse esse momento de transição de carreira para essa nova carreira de desenvolvedora, ela nunca tinha parado para estruturar isso realmente como um projeto. E passados esses 21 dias de mais foco em criar essa rotina, ela me mandou uma mensagem falando que nesse processo dentro do clube, que é o Clube Rotina Perfeita, esse nosso ecossistema de aprendizagem, ela passou a tratar realmente, de fato, essa transição de carreira como ela deve ser tratada, como um projeto. Isso fez com que ela tivesse uma abordagem muito mais organizada em relação a ele, traçando metas, entendendo os prazos finais e intermediários e mapeando todos os passos. Isso resultou em uma estrutura muito mais estabelecida, que fazia com que ela tivesse um foco a cada dia sobre o que deveria ser feito naquele dia. E isso começa a criar um senso de urgência e um ritmo muito saudável para a nossa própria rotina. E ela me mandou uma mensagem falando justamente isso. Porque eu perguntei, né, mas como que você acha que foi possível? Como que você acha que você conseguiu fazer essa mudança, né, de um limbo de vontades e frustrações para uma estrutura organizada que te desse foco. E ela falou que a grande mudança foi no senso de responsabilidade. Ela estar dentro daquele ambiente de aprendizagem, dentro do clube, fez com que ela tivesse um espaço para compartilhar os processos, ter responsabilidade com as suas próprias metas. E essa nova estrutura criada, essa rotina perfeita para ela naquele momento, fazia com que ela acordasse todos os dias sabendo, hoje eu tenho aquela tarefa para fazer. Ela não precisa pensar no todo, ela precisa focar em um dia de cada vez. E foi isso que fez com que ela, no final das contas, se sentisse motivada, não só naquele pico da montanha-russa, mas sim que aquilo, por mais que tivesse altos e baixos, durasse de uma forma constante. E é justamente essa motivação constante, essa motivação que dura no médio e longo prazo, que faz com que a gente atinja os nossos bons resultados. E é por isso que eu falei para vocês que esse podcast ele tá diferente, porque contém dentro dele um presente. Eu sempre tive dificuldade de me enxergar nesse espaço do marketing digital. Não gosto de ficar embalando os meus produtos e serviços com embalagens que chamem atenção. Não faz o meu tipo. Mas vendo todos esses depoimentos e acompanhando de perto todas essas conquistas, é realmente muito gostoso para mim poder compartilhar com vocês esse método de organização e criação de rotina. É muito prazeroso poder falar para vocês que, quebrando muito a minha cabeça durante 2-3 anos, a gente conseguiu condensar isso em 21 dias de foco na nossa execução dessa rotina perfeita. É um momento muito especial para mim poder convidar outras mulheres a passarem por esse treinamento e conseguirem viver esse método na rotina particular de cada uma de vocês. E para tentar manter
pelo menos um pouquinho da estrutura desse podcast, vamos agora para o momento da teoria. O que tem por trás desse método Rotina Perfeita? Como que você vai me garantir que em 21 dias eu vou estar no caminho certo para essa rotina perfeita? A resposta, ela tá basicamente em 3 aspectos. Na ciência comportamental, na gestão de tempo eficaz e no poder do autoconhecimento. E vamos destrinchar isso juntos. A gente fala bastante aqui sobre ciência comportamental, sobre psicologia comportamental, porque não tem como a gente querer jogar um jogo sem saber as regras desse jogo. Não tem, ou não é muito produtivo a gente ficar tentando entender como a nossa cabeça funciona, por que eu tô procrastinando, por que eu não tô conseguindo focar, sendo que existem mecanismos comportamentais que são universais para nós humanos, que nos explicam bastante, não tudo, mas bastante do porquê que aquilo está sendo feito. Então, quando a gente começa a entender o funcionamento, é muito mais fácil, ou talvez seja esse primeiro passo fundamental para a gente conseguir identificar um comportamento que a gente quer incentivar, o que a gente quer eliminar. Isso funciona com essa área dos hábitos, então criar novos hábitos, eliminar maus hábitos. Isso funciona para que a gente entenda gatilhos que nos vão colocar em ação para alguma coisa. Isso funciona para a gente entender qual que é a melhor forma da gente se comprometer realmente com uma tarefa, os nossos mecanismos de comprometimento. E isso funciona também para que a gente consiga fazer um planejamento que tenha mais chances de ser executado. E se grande parte das dificuldades que eu recebo de mulheres e que eu mesma vivo é a questão de, por exemplo, não estar motivado o suficiente para fazer aquela atividade, por mais que você saiba a importância dela, é extremamente importante, quando a gente pensa sobre essa questão da motivação, entender 3 necessidades básicas: a competência, a autonomia e o relacionamento. É extremamente importante você saber como você vai atingir esses objetivos. O foco não é em só estabelecer qual é o seu objetivo e ficar focando naquilo. Na verdade, o foco é em como isso será possível. E isso tem bastante a ver com essa primeira necessidade que eu falei, básica da competência. Criar uma boa estrutura, uma boa rotina e bom planejamento faz com que você consiga visualizar como que você vai do ponto A até o ponto B. Permitir e entregar para vocês uma metodologia que faz com que você seja capaz de compreender e analisar a sua própria realidade e, a partir disso, traçar boas estratégias, sempre, obviamente, com ferramentas validadas por mim e acompanhamento próximo meu da sua própria rotina, isso te confere uma autonomia. Segundo pilar básico, segunda necessidade básica disso que a gente está falando sobre motivação. E desenvolver um sentimento de pertencer a uma comunidade, compartilhar objetivos e conquistas, nos leva à terceira necessidade básica, que é de relacionamento. Então não é por acaso que a gente chega nesse método e nesse programa Rotina Perfeita. A gente fala muito também sobre a questão da gestão de tempo. Por mais que não sou, pelo menos para mim, não é um nome atrativo, né? Sim, vou te ensinar gestão de tempo. Nossa, eu sempre quis saber sobre gestão de tempo. Eu tenho essa dificuldade de comunicar para vocês a importância que uma gestão de tempo tem. Mas a melhor forma que eu consigo trazer para vocês é o pensamento de que, no limite, o que a sua vida é? A sua vida é o seu tempo. No limite, o que você está tentando, equilibrando esses pratinhos e quebrando a cabeça em como ser mais feliz, em como ter bons relacionamentos, no limite você está pensando em onde você vai alocar esse seu tempo. E trazer esse outro olhar para o que é essa gestão de tempo faz com que você consiga entender de forma muito mais simples e óbvia quais são as suas prioridades, quais são os seus limites e onde que você realmente vai distribuir esse seu foco, essa sua atenção, esse seu tempo. A gente usa uma metodologia de blocos de tempo, que eu falo bastante aqui no podcast, justamente para dar esse olhar um pouco mais objetivo para esse processo de alocar o nosso tempo em cada uma dessas áreas, cada um desses projetos ou tarefas. A gente também desenvolveu o Rotina Perfeita para que você consiga criar uma estrutura puramente e simplesmente para que você não perca tempo
e capacidade cognitiva pensando em coisas que são estruturais e básicas. Então, se a gente tem uma capacidade limitada de processamento cognitivo e a gente está usando essa capacidade limitada para ficar pensando no que eu vou fazer no dia seguinte, isso não é uma boa forma, um bom uso dessa nossa capacidade cognitiva. A gente entende e desenvolve dentro do Rotina Perfeita uma estrutura que se replica, que tem sim o seu momento de planejamento para você pensar o que vai ser feito, mas que te poupa durante o processo o tempo de processamento, de tomada de decisões. Não quero estar colocando aqui a carroça na frente dos bois e já querendo te trazer vários conceitos, mas é só para vocês entenderem nesse momento mais teórico o que está por trás do método Rotina Perfeita. E por fim, mas obviamente não menos importante, o autoconhecimento. O mantra que eu sempre levo comigo com vocês. Você é responsável por entender e compreender a sua própria realidade. Sem o autoconhecimento, você tem ferramentas vazias. A gente não só valoriza o autoconhecimento, mas te entrega vários caminhos e várias ferramentas e conhecimentos para que você comece aos poucos a desenvolver um autoconhecimento de quais são os meus melhores horários? O que realmente eu gosto e valorizo? Como eu me enxergo? Como eu gostaria de estar daqui a alguns anos? E para terminar, eu queria trazer uma terceira história que me deixa muito comovida sempre que eu converso com a Cris, que é uma sócia, que é artista plástica e entrou no clube em junho do ano passado. Só para vocês verem também como esses processos, eles duram. Eles não são esporádicos. E naquele momento em que você entra no programa, você se dedica e depois aquilo vai indo embora pelo ralo. A Cris, ela é uma artista plástica e por mais que ela fosse apaixonada pelo seu trabalho, ela vivia num mar de inconstância. Frase dela, tá? Havia momentos em que ela se encontrava mais motivada e momentos em que ela não conseguia se dedicar aos projetos dela. E isso deixava ela extremamente triste, porque, poxa, ela tá fazendo aquilo que ela ama. Por que ela não tá se sentindo motivada? Ela entrou no clube em junho de 2023 com um foco específico, que era acabar com essa procrastinação de coisas que ela julgava que eram importantes para a carreira dela, mas que simplesmente não iam para frente. E quando a gente perguntou qual que era o objetivo dela especificamente, ela falou: tirar um projeto grande, importante da minha carreira do papel. Ela entrou nesse nosso programa de aceleração e durante 21 dias ela foi entendendo e criando essa própria estrutura. Ela conseguiu entender quais eram as melhores ferramentas para a realidade dela e como usá-las da melhor forma possível. E ela mandou uma mensagem falando que esse processo do Rotina Perfeita não foi só um programa, um curso, foi realmente um marco significativo na busca dela por autoconhecimento e transformação pessoal. E eu fiquei extremamente emocionada quando ela me mandou uma mensagem falando que, a partir disso, o que ela conseguiu atingir foi pura e simplesmente tirar do papel e finalizar um projeto extremamente importante para a carreira dela, que era colocar no mundo uma exposição solo dela como artista plástica com as suas pinturas. Isso não é maravilhoso? Sempre que eu me sinto, às vezes, desconectada desse meu propósito, eu retomo algumas jornadas maravilhosas de alunas. E assim, eu trago para vocês 3 exemplos das milhares de alunas que já passaram com a gente. Eu tenho no meu celular uma pasta com 980, eu acho, depoimentos com histórias maravilhosas. E ela falou: Ju, eu saí de um modo apagando incêndios para um modo eu sinto que eu posso conquistar o mundo a partir de tudo que eu aprendi com você. E com esse depoimento que me tira dos eixos, a gente encerra esse bloco sobre teorias. E a gente vai para um bloco que não é de exercícios, mas ok, Julia, o que eu faço então? Como que eu vou para frente com essa tal de estrutura que você me falou? Você vai entrar no site cluberotinaperfeita.com.br ou então no meu Instagram, @jutestori, no link da bio. Lá você já tem acesso ao método Rotina Perfeita. Ele é um programa pensado em ciclos e conteúdos semanais. Então, você passa por 21 dias de foco em construir essa rotina e a partir disso a gente vai nutrindo ela aos poucos. Então, por isso que
Não existe um preço exorbitante para que você crie essa sua rotina perfeita. Você quase que acaba ganhando ela dentro desse programa. Porque o seu compromisso comigo, o seu investimento, primeiro que ele é mínimo, para que você consiga manter ele no longo prazo, porque a gente valoriza os pequenos passos, mas que durem por muito tempo. Então, acho que com menos de R$30 por mês, sei que o plano trimestral, que agora a gente tem plano trimestral, eu acho que R$89, não é nada, né? E se você se compromete com uma anualidade focada nessa sua rotina por um ano, você ainda tem mais 20% de desconto. A gente realmente faz de tudo para que você possa se comprometer nesse médio e longo prazo. Quando você entra no Rotina Perfeita, você recebe de cara esse passo a passo de 21 dias para criar essa estrutura, mas você vai recebendo e já tem, né, acesso na nossa biblioteca e toda semana vai recebendo novos conteúdos de workshops, de ferramentas, então desde Notion até Canva, tudo que você pode imaginar de treinamentos e ferramentas você tem por lá. Você recebe também as nossas aulas temáticas, então sobre sono, sobre planejamento financeiro, sobre alimentação, enfim. Além disso, da mesma forma que você tem o programa de aceleração focado em construir essa sua rotina perfeita, você recebe vários outros programas de aceleração focados em autoconhecimento, em estudos e até focados no seu corpo físico, então alimentação, sono, saúde. E com isso eu deixo aqui o meu convite do coração para vocês. Então, se você quiser entrar nesse nosso programa e conseguir acompanhar um pouco mais na prática e viver na sua própria vida, tudo isso que eu vou falando aqui para vocês sobre essa busca pela rotina perfeita, as inscrições são feitas lá pelo site ou então pelo link da minha bio. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio também o seu acesso. E para finalizar, eu queria que você se imaginasse estando por 21 dias hiper focada, sem assim ocupar boa parte do seu tempo, mas pequenas tarefas durante 21 dias para que você termine esse mês ou quase mês com uma estrutura certa que vai conferir ritmo e isso aos poucos vai se tornando essa sua rotina perfeita. Eu e toda essa comunidade de mulheres incríveis estaremos te recebendo de braços abertos. Este é o seu momento de transformar a sua rotina, de sair destes limbos da procrastinação e da desordem, criar uma estrutura e conseguir tirar os seus sonhos do papel, os seus projetos do papel, conseguir dar atenção devida para os seus momentos de descanso e de autocuidado e de lazer, conseguir finalizar um dia com a sensação de dever cumprido. Eu tô te esperando por lá, qualquer dúvida eu tô sempre à disposição, deixa aqui nos comentários alguma dúvida, ou então pode entrar lá no meu perfil do Instagram e me mandar alguma mensagem, DM, que a gente sempre tá à disposição. Um beijo, até a próxima segunda para falarmos sobre um dos pilares da nossa rotina, que é a higiene do sono. Até mais!